no máximo até 2030. Seria 2030, 2032 ou 2034, acho que 2034. Então a ideia do Exército Brasileiro seria no horizonte de 8, 10 anos, acho que de 8 anos, eu não lembro agora, mas eu escrevi isso tanto hoje ontem, mas não lembro. Seria no horizonte aí de 8 anos aproximadamente o Exército Brasileiro conseguir fazer essa modernização desses carros. Esse trabalho já seria um preparatório de terreno para o que poderia vir depois do Boletim do Exército, que anunciou oficialmente a aprovação do programa de atualização dos Leopard 1 a 5BR, ou como se chama, um programa de modernização, na verdade uma atualização. E, como destacado ali, e após uma criteriosa leitura dos documentos, porque não basta a gente ler o Boletim do Exército todo dia e reproduzir as páginas que tem o assunto que lhe interessa. Você tem que ler o documento inteiro, completo, incluindo todos os links, e a gente fez isso, né? Fizemos a leitura de todo o material. E o que é o mais interessante dessa história toda? Primeiro, o Exército Brasileiro abandonou aquela ideia inicial de modernizar em torno de 112 veículos, né? Na primeira vez que se publicou uma minuta, uma portaria, uma ideia, um documento que previa essa atualização dos Leopard 1 a 5BR, o número era 112. Ou seja, 50% da frota aproximadamente seria modernizada para um novo padrão. Só que isso mudou. E após uma série de deliberações do Estado-Maior do Exército e do Comando de Operações Terrestres, o COTER, junto com o comandante do Exército, junto com a indústria e tudo mais, e após uma série de estudos que foram encomendados internamente, né, tanto com o Centro de Instrução de Blindados, quanto uma série de outras organizações militares que têm uma preponderância muito importante na arma de cavalaria, especialmente no assunto blindados, chegou-se à conclusão de que o programa de modernização iria sim acontecer, mas ele abrangeria 25% da frota, o que daria um valor aproximado de 52 veículos aproximadamente a serem modernizados. E o interessante é observar que na papelada, na documentação, na verdade nos PDF, né? Nos PDF da documentação, existem ali algumas aspas que permitem interpretar e deduzir que não está fechada a possibilidade da troca de torre, já que o texto fala em um determinado momento que essa atualização ou modernização prevê, entre outras coisas, a troca de calibre, ou uma arma de 105mm mais moderna, mais capaz, mais atual, capaz de disparar munições mais modernas que o L7A3, que é a arma padrão hoje nos nossos 2 carros de combate, né? Ou com a arma de 120mm, de 55 calibres, né? A L55, se eu não me engano, 120mm Smothered Gun, alma lisa, né? Então, essas duas opções, elas estão colocadas nos documentos, o que indica claramente algumas coisas bem interessantes. Eu gostaria que os senhores e as senhoras acompanhassem o raciocínio que eu vou fazer aqui, para vocês entenderem, assim, a primeira coisa que vem à cabeça dos leigos, né, por que 52? Da onde que sai esse número? Né? Aí teve gente que escreveu lá nos comentários assim, mas 52 carros não cobre nem 2 RCC. Quer dizer, ele está raciocinando a maneira antiga. Quer dizer, se cada RCC tem 30 veículos, então teria que ter 30 veículos modernizados full em cada unidade.
e qualquer veículo que você tivesse teria que ser modernizado. Bom, não é assim que funciona, inclusive em exércitos modernos. Vou dar um exemplo. Na Eurosatoria agora, no mês de julho de 2022, nós visitamos o stand da BAE Systems, lá em Paris, no Villepin do Norte, Parque de Exposições, né? E fomos muito bem recebidos por lá pelo nosso digníssimo Marcos Café, que é o diretor, o head de tudo aqui, né, da BAE Systems Brasil. Eu vou falar o cargo dele depois correto, porque head de tudo aqui não é cargo, né, CAF? Me ajuda aí. Mas, enfim. E uma coisa que me foi explicada é o seguinte. O CV90 Mark IV, que estava exposto lá, aliás, quem não percebeu até agora, olha o boné que eu estou usando, tá? Vocês vão entender um bocado de coisa hoje. Só para quem ainda não caiu a ficha, olha o boné que eu estou usando. Ok? Bom, então quando a gente chegou lá no stand da BAE Systems na Eurosatoria 2022, nós fomos recebidos lá pelo Marco Café. Eu estou falando no plural porque fui eu e o Paulo Bastos, né? Não sei por onde ele anda atualmente, mas alguns meses atrás nós estávamos na Eurosatoria. E fomos recebidos lá pelo Marcos Café. E lá a gente soube, por exemplo, que o CV90 Mark IV, que foi escolhido por um país do leste europeu recentemente, é um carro com praticamente todas as possibilidades de configurações de equipamentos para um IFV top, né? Ou seja, um canhão de 30 milímetros ou de 35 milímetros com as munições flecha mais modernas que um canhão desse tipo pode disparar, uma torre equipada com um sistema de APS, né, um sistema de proteção automatizado, último tipo, o Iron Fist, né? Uma torre equipada com lançador de míssil anticarro Spike, de longo alcance. Enfim, um veículo extremamente bem equipado, bem armado, com uma suíte de sensores fantástica, um veículo realmente um predador no campo de batalha, assim como é o Puma, assim como é o Lynx, assim como são outros IFVs modernos, né? E aí a gente pode colocar o veículo da Coreia do Sul, a gente pode colocar o veículo israelense, o Ascod, enfim, existem vários, né? Bom, o que muita gente não sabe é que esse país do leste europeu que ganhou agora essa concorrência para adquirir o CV90 Mark IV, ele não vai equipar o exército inteiro com o CV90 Mark IV, mesmo porque o dinheiro não dá. Qual é a estratégia? Você adquire uma determinada quantidade de chassis de células, né, de veículos CV90, nessa configuração full, e você distribui essa parte da quantidade total de veículos com esse equipamento, com essa configuração mais completa, mais intensa, entre o restante da frota, que vai ter uma configuração mais standard e, consequentemente, mais barata ou menos onerosa, porque em blindados não existe nada barato, existe alguma coisa menos onerosa, né? O que quer dizer isso? Você vai criar unidades de cavalaria mistas, aonde os veículos mais modernos e mais capazes operam como os cérebros dos esquadrões ou dos pelotões, né? E esses veículos, vamos chamá-los de pastores, esses pastores vão ser encarregados de um pequeno rebanho de outros veículos do mesmo tipo, porém com configuração de sensor e de armamento inferior, ou menos onerosa, como vocês preferirem, e assim você maximiza a potencialidade dos seus veículos mais sofisticados e usa esses veículos mais sofisticados como o escopo principal de um ataque coordenado, de uma batalha coordenada, de um combate coordenado,
aonde os seus veículos mais sofisticados vão ser tripulados pelas suas equipes mais experientes, e essas vão ficar encarregadas de fazer todo o Battlefield Management System, ou seja, elas vão ser encarregadas de fazer todo o sistema de gerenciamento do campo de batalha, usando toda a arquitetura sofisticada que esses veículos fornecem, e ao mesmo tempo eles vão ser encarregados de fazer todo o gerenciamento das comunicações e pagar alvo e pagar missão para os veículos menos capazes. Isso é feito por diversos exércitos europeus, muito deles aí considerados riquíssimos, e que fazem esse mix high e low de diversos tipos de veículos. Nenhum exército compra todos os veículos 100% no máximo na configuração, salvo alguns poucos abonados aí, tipo Estados Unidos, podem se dar o luxo de fazer isso, em veículos literalmente estratégicos, como o M1 Abrams nas suas últimas versões, para dar um exemplo. Né? Então, quando você atualiza 25% da frota, e aqui a gente está falando no Brasil, o que você está dizendo? Você está dizendo que você vai ter 52 veículos com a capacidade modernizada muito superior ao restante da frota. Você vai pegar também um percentual desta frota e vai usar para você estocar peça, porque o suporte do fabricante só vai até 2028, 2029. Então, fatalmente, se nós tivermos que levar esses veículos funcionando para além de 2030 e alguma coisa, vai ter que se fazer isso. E aí você ainda mantém uma quantidade, no mínimo, o dobro de veículos que não serão modernizados, mas que vão continuar operacionais. Então, vamos seguir meu raciocínio aqui. De 220 veículos, viaturas blindadas de combate, carro de combate, Leopard O5BR, você moderniza um quarto. Você pega um quarto e coloca debaixo do braço para ser fonte de peça. E a outra metade você deixa exatamente como está. E aí você faz o quê? Você pulveriza esses veículos modernizados entre as unidades. Então você vai ter veículos modernizados no primeiro RCC, no terceiro RCC e por aí por diante, e esses veículos vão ser os líderes dos veículos não modernizados. Tá? Isso é uma coisa que pode ser feita, isso existe. Como eu acabei de explicar, exércitos considerados muito mais bem situados na questão financeira do que o exército brasileiro fazem isso, e fazem isso há muito tempo, desde a época da Guerra Fria. Isso não tem nada de misterioso, não tem nada de vergonhoso, não tem nada de vexoso ou qualquer outro complexo de vira-latas que possa ser enunciado aqui. Isso é absolutamente comum de se fazer em qualquer exército do mundo. E muito provavelmente, o exército brasileiro vai seguir esse caminho. E o que tem de legal nessa decisão de 52 veículos? Ao decidir modernizar uma quantidade menor de veículos, o Exército Brasileiro sinaliza duas coisas claríssimas. Primeiro, o processo tem que ser mais rápido. E a única maneira de abreviar o processo é você ter uma transição mais curta. Para ter uma transição mais curta, você tem que diminuir o tamanho do programa de modernização e focar exatamente nessa mistura high e low. Poucos veículos modernizados atuando em conjunto com veículos não modernizados, preparando o caminho para o que vem depois. Bom, aí entra você ser jornalista especializado, aí entra você conversar com as empresas, aí entra você conversar com o exército, você conversar com as pessoas, você ter fonte primária. Nesse trabalho de fazer contato, nesse trabalho de conversar e de levantar informação, a gente levanta algumas coisas interessantes. Quer ver uma coisa interessante? Vamos aqui no compartilhamento de tela. Olha que legal. Nós temos aí, isso é uma informação open source, qualquer um que se dignificar de saber fazer seu trabalho vai encontrar essa informação aqui, ó.
Isso aqui é o LinkedIn do Marco Antônio Café, que é o gerente geral e gerente de país aqui do Brasil, da BAE Systems Brasil, né? E ele colocou aqui no LinkedIn dele há 3 dias: Very happy to join BAE Systems Hageland's team for hosting BAE Arm delegation in your Orsknivoldsk facility, the House of CV-19 Family. Esse nome aqui do lugar, Orsknivoldsk, não vou tentar falar de novo não, galera. Entendeu? Deu até um nó na língua aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é uma delegação, uma comitiva do Exército Brasileiro que está em Hagelunds, na Suécia, na BAE Systems, né? E quem é este militar que está aqui, ó, no meio, entre 2 militares assessores que viajaram junto para prestar assessoria para este aqui? Quem é este militar que está aqui? Ó? O Marco Café, o gerente da BAE Systems Brasil, né, o gerente geral para o Brasil da BAE Systems está aqui. E aqui nós temos o general Thales Vilela, que é atualmente o responsável pela diretoria de fabricação do Exército Brasileiro. Pelas mãos deste oficial general passaram recentemente todas as atividades de preparação, confecção, estruturação, publicação e condução dos programas de modernização do Cascavel, por exemplo, e o programa da viatura blindada de combate de cavalaria 8x8. Entre outras atividades recentes promovidas pela diretoria de fabricação, e aí eu incluo o Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro, o Arsenal de Guerra de São Paulo, né, CAEX, CETEX, tudo isso faz parte da diretoria de fabricação, faz parte também do aporte tecnológico do Exército Brasileiro, do Centro Tecnológico do Exército, enfim, todo mundo trabalhando junto. Quais são as coisas interessantes disso? Primeiro, pela modernidade do veículo, nós vamos abordar isso aqui, que é um conceito de família, né? Segundo, pela questão de aonde a BAE Systems Hagelands está localizado, que é na Suécia, e aí entra a questão dos investimentos de defesa suecos. E terceiro, as possíveis sinergias Brasil e Suécia. Bom, começando pelo último, sinergias Brasil e Suécia. Muitas pessoas reclamam, e reclamam com razão, que aqui no Brasil nós precisávamos ter mais retorno em termos de offset da indústria sueca. Eu sempre vejo as pessoas tentando sempre casar venda de KC-390 com alguma coisa da Suécia, enfim, as pessoas às vezes inventam até umas transferências de tecnologia ou umas compensações comerciais que só existe na cabeça dela, mas tudo bem, né? Faz parte. E o que muita gente não sabe é que uma maneira muito interessante de unir o útil com o agradável seria obter uma interessantíssima compensação comercial dos investimentos brasileiros feitos em parceria com a Suécia. De que maneira? Estabelecendo mais parcerias. Ok. Uma coisa que nós já descobrimos é que é perfeitamente possível repetir este mesmo formato de parcerias estratégicas que nós temos com a França com outros países. Tanto isso é verdade que o Brasil estabeleceu uma parceria estratégica com a Suécia, e dessa parceria estratégica com a Suécia resultou na escolha do Gripen E-F como o caça da Força Aérea Brasileira pelos próximos 30 anos. Ok. Essa parceria estratégica com a Suécia não pode, não deve e não vai ficar limitada somente à questão do Gripen em si. Existem outros produtos que podem ser colocados nessa relação? Sim. Tanto que aqui no Brasil é comum a gente escutar o chororô do pessoal que não se conforma com o fato de nós comprarmos o Gripen e a Suécia não comprar o KC-390 e preferir comprar Super Hércules C-30J, exemplo. Acontece que o pessoal estava olhando para a direção errada, ou o pessoal estava sendo induzido a pensar compartimentado, tipo, ora,
se o negócio está sendo feito com um fabricante de aeronaves e entre duas forças aéreas, então as compensações obrigatoriamente têm que ser envolvendo aviões e forças aéreas. Negativo. Muito negativo. Na verdade, vocês perderam uma grande oportunidade de lançar um olhar interessante sobre outras possibilidades de compensações comerciais e de aumento da parceria estratégica Brasil e Suécia no solo, através da BAE Systems Hägglunds, com o programa do CV90, da família CV90. É uma oportunidade fantástica que nós temos de ampliar a parceria estratégica com os suecos, calar os críticos que acham que a Suécia nessa relação mais ganha do que nós, né? E, ao mesmo tempo, resolver definitivamente o problema do sucessor do Leopard A5BR. De que forma? O CV90 é um dos veículos que o Exército Brasileiro tem avaliado para ser um dos possíveis mais cotados para sucessor do Leopard 1A5BR? Sim. A presença da diretoria de fabricação na Suécia nos diz, para nós jornalistas especializados, nos diz o quê? O que o diretor de fabricação vai ver na Suécia? Ele vai ver toda a estrutura industrial que existe para a produção deste veículo lá em Hägglunds, nas instalações da BAE Systems na Suécia. Ele vai poder medir, mensurar e ver com os próprios olhos todo o esforço e o comprometimento que o país Suécia tem com a BAE Systems Hägglunds empresa e como a BAE Systems Hägglunds é importantíssima para a Suécia do ponto de vista empresa estratégica de defesa na Suécia. Evidentemente, alguns críticos apressados vão dizer assim, lá vai o Brasil financiar a família CV90 para a Suécia comprando o veículo para aqui para o Exército. Não necessariamente. A família CV90 já é um sucesso. Ela já está em uso em alguns exércitos bem interessantes, além do próprio exército sueco. E as versões novas que, ora, estão sendo propostas no mercado, estão sendo desenvolvidas com todo o P&D sendo bancado, pelo menos até onde nós sabemos, pelo caixa da própria empresa. O que o Brasil quer ver no CV90? Vamos fazer um raciocínio aqui. O CV90 é um IFV sofisticadíssimo que está dando origem a uma variante da família que pode ser equipada com uma torre com canhão de 105mm, como a 3105, por exemplo, ou com uma torre de 120mm. E aí existem outras opções no mercado, não só torres alemãs ou torres britânicas, suecas. Existem também torres turcas, etc, etc. Né? Qual outro veículo que a gente conhece que apresenta essa característica? De uma plataforma que hoje nós temos um modelo IFV high-tech e que podem gerar outras versões. Por exemplo, o KF-41, que é o Lynx da Rheinmetall, é a base para o KF-51 Panther, que é um Main Battle Tank de nova geração. Um carro de combate principal de batalha que evoluiu de uma plataforma IFV. Exatamente o mesmo raciocínio que pode ser aplicado na família CV90 quando você tem um IFV que vai servir de base à plataforma, né, para você obter um carro de combate ou de 105mm ou de 120mm. Detalhe, um CV90 hoje, standard, sem muitos equipamentos, ele oferece um nível de proteção maior do que qualquer versão que nós tenhamos do Leopard 1A5BR. E isso eu estou falando de configuração standard, sem nenhum tipo de add-on ou blindagem portátil que você pode encaixar no veículo para aumentar o nível de proteção e tudo mais. Então, se você fizer uma matemática simplista da troca de um pelo outro, já sai na vantagem com relação ao Leopard 1A5, porque o veículo standard ele tem uma proteção, ele tem um survivability, ele tem uma sobrevivência muito maior que o Leopard 1A5BR. E essa
sobrevivência, essa capacidade de proteção, ela pode ser muito expandida com a adição de blindagem extra, que pode ser afixada ao veículo. Obviamente, com penalidades em peso e durabilidade da suspensão do veículo, né? Outra coisa que é muito importante a gente observar, o chassi, a plataforma, a base do CV90 é um projeto muito bem resolvido, é um projeto moderno, com um propulsor moderno, é um projeto modular que aceita mudanças de propulsores e aceita novas tecnologias como propulsão híbrida, diesel, elétrica, transmissão híbrida, elétrica, enfim. Todas essas novas configurações estão sendo desenvolvidas para veículos de diferentes tonelagens. O projeto básico do CV90 comporta isso. E a partir de uma plataforma IFV, você consegue fazer a mudança para veículos um pouco mais pesados e com uma capacidade de poder de fogo e de combate bem ampliado, bem maior, né? Tanto 105 como 120 milímetros, sem grandes modificações na tua planta industrial que você já tem para fabricar a família, né? O que vai ser diferente no CV90 carro de combate para o Exército Brasileiro, se este veículo vier a ser o escolhido? Você vai ter uma torre fabricada para ele, de acordo com as especificações do Exército Brasileiro, né? E, obviamente, aí entra a decisão final, que nós ainda não temos como saber se o Exército vai de 105, continua de 105, ou definitivamente se ele vai para 120, padronizando este calibre junto com o caça-tanques 8x8, que ainda não foi decidido, mas que tudo indica terá como um dos seus itens preponderantes de escolha a arma de 120 milímetros. Para quem sabe ler pinga e letra. Então, eu acredito sim que o CV90, enquanto veículo, enquanto conceito de família de veículos, ele atende ao que o Exército Brasileiro precisa de modernidade para um produto que pode vir a substituir o Leopard 1A5BR. A BAE Systems, o governo da Suécia e toda a estrutura que lá existe para a área de defesa são extremamente sólidos, portanto, um programa de parceria Brasil-Suécia com a BAE Systems Hägglunds trabalhando junto com o governo sueco, o governo brasileiro, o Exército Brasileiro e os nossos institutos de pesquisa militar, etc, etc, etc. Sim, nós poderíamos rapidamente desenvolver uma versão brasileira do CV90 equipado com um canhão de 105 a 120 milímetros. Esse programa poderia ser conduzido com baixíssimo risco industrial, né? Já que boa parte dos trabalhos necessários para tornar isso uma realidade já estão sendo feitos ou já foram feitos, né? A BAE Systems não dormiu em cima dos louros da vitória, né? E, além das parcerias estratégicas do Brasil-Suécia, no caso dos caças, das nossas aeronaves de alerta aéreo antecipado, comando e controle, e outros sistemas de armas que nós utilizamos aqui, como os mísseis RBS-70, o canhão sem recuo, o Carl Gustav, enfim, uma série de outras armas suecas que nós também usamos aqui e tecnologias, né? Isso traz a possibilidade, que é muito interessante, tanto para os suecos quanto para nós, de ampliar o escopo do programa e assim você conseguir uma qualificação financeira em termos de valores a serem pagos para entrar no programa como parceiro industrial muito interessante. Eu acho que um dos principais pêndulos que vão decidir o substituto do Leopardo é a questão financeira, e na questão financeira e na estruturação de um programa de parceria industrial para que o sucessor do Leopard possa se estabelecer, o fato da BAE Systems já ter um longo histórico de negociações e vendas de produtos bélicos para o Brasil aí nos últimos 50, 60 anos,
já é uma coisa auspiciosa. Juntando a BAE Systems e a tradição britânica com essa divisão deles na Suécia, mais a seriedade e a continuidade dos investimentos suecos na área de defesa, ainda mais agora com esse cenário totalmente adverso no continente europeu com a invasão da Ucrânia pela Rússia, né? A gente sabe que qualquer coisa associada com os suecos, a gente vai estar sempre trabalhando com uma indústria que é inovadora, uma indústria que não se furta de usar soluções totalmente não ortodoxas, soluções totalmente inusitadas. Os suecos vira e mexe, assombram o mundo com carros de combate, aeronaves, navios e outras tecnologias que são state of the art e são designs completamente inovadores, completamente diferentes. Assim foi com Draken, assim foi com Viggen, assim foi com uma série de outros produtos lançados pela indústria de defesa sueca. E nós temos a oportunidade de ampliar isso de uma maneira muito compensatória, tanto para nós aqui no Brasil, quanto para os suecos. Já existe toda uma estrutura criada no interior do estado de São Paulo, que faz todo o gerenciamento e a absorção dessa transferência tecnológica Brasil-Suécia. Essas estruturas podem ser incrementadas e podem ser adicionadas novas estruturas complementares, tratando aí das questões de terra, no caso aí com o interesse da Força Terrestre, do Exército Brasileiro e tudo mais. A oportunidade é boa demais para ser desperdiçada. E lógico, todos esses pontos favoráveis com relação a BAE Systems, Hägglunds, com relação aos suecos e com relação ao produto CV90, família CV90, ela ainda traz um bônus adicional que é puxar todos os outros concorrentes para no mínimo o mesmo nível. Então, não adianta, por exemplo, a KMW do Brasil ter uma instalação industrial fantástica lá em Santa Maria, se ela não tiver uma proposta que, no mínimo, se equipare à proposta da BAE Systems CV90. O conceito de família permite ao Exército Brasileiro matar todas as suas demandas em uma cartada só. Disso daí sai o nosso May Battle Tank, ou o nosso Medium May Battle Tank, why not? Disso daí sai o nosso Infantry Fighting Vehicle, o nosso IFV. Disso daí sai mais umas 5 ou 6 versões de veículos especializados, todos utilizando a mesma plataforma básica da família CV90, caso o CV90 venha a ser selecionado. O que significa isso? Além da padronização e da diminuição dos custos de aquisição e de manutenção, isso significa que você vai ter uma plataforma up-to-date que você vai poder trabalhar com ela pelos próximos 20 a 30 anos sem ficar obsoleto. Porque o que define a obsolescência de um carro de combate hoje está muito mais ligado a software e gerenciamento de dados, e gerenciamento de comunicações, e gerenciamento de informação, do que especificamente hardware. Já se sabe quantos HP de potência você precisa para fazer um carro com X toneladas ter o desempenho Y. Essa fórmula todo mundo já conhece. O que vai ser o definitivo para você ver a diferença hoje de um carro de geração passada para um carro atual do século XXI é a eletrônica embarcada. É a capacidade computacional, é os cérebros que ele vai ter à disposição, quais os sistemas que ele vai ter uma nuvem de combate, ele vai ter comunicação satelital, se necessário, ele vai ter comunicação digital, criptografada, interatividade de emitir e receber dentro de um ambiente de network-centric warfare, com tudo, com proteção, proteção cibernética, um cyber shield para proteger todo esse escopo de comunicações,
tanto de unidade, quanto de unidade com o escalão superior ou escalão inferior, blá, 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 todo aquele miliquês, né? Você pode ter um veículo que te resolve todos esses problemas no mesmo pacote. E com um fabricante que já tem diversos outros acordos com outros fabricantes pelo mundo que podem te entregar soluções integradas dentro dos seus requerimentos de praticamente qualquer coisa que você precisar. E aí vem aquela pergunta de $1 bilhão. Vai fabricar na Suécia ou vai fabricar no Brasil? A transferência tecnológica vai ser viabilizando uma linha de produção aqui no Brasil. Essa linha de produção no Brasil vai ser CKD, só montagem de componentes que vem do exterior, ou ela vai efetivamente produzir componentes aqui no Brasil? Aí vem a pergunta depois dessa. O que a nossa indústria aqui no Brasil está capacitada para produzir do universo de componentes que fazem parte de um carro de combate atual como o CV90? O que nós conseguimos produzir aqui no Brasil? Além daquelas coisas, né, pneu, limpador de para-brisa, o que realmente de componente importante você pode colocar no programa?